Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante me estejam a ver, dependendo da hora. Bem-vindos, capricornianos, ou todos aqueles que se dedicam e que se interessam por assuntos de política e que se interessam por oficinas superiores, nomeadamente para aquilo que diga respeito às universidades, às faculdades, àquilo que é também movimentação dos sindicatos e também das igrejas ou daquilo que são as congregações, no sentido daquilo que é o interesse público e, portanto, todos aqueles que se interessam por aquilo que é a administração da coisa pública, do interesse público, certamente este vídeo é para vocês e tem a ver essencialmente com aquilo que é a ação da política e da política em relação, neste caso, às oficinas básicas, àquilo que são aquelas oficinas que dizem respeito ao indivíduo. Ou seja, estamos a falar do ginásio, tem a ver com a prática desportiva individual, tem a ver com aquilo que é a banca, que tem a ver com a gestão dos nossos recursos individuais e que depois também poderão ser coletivos, se forem vistos de uma perspectiva do trabalho. E depois aqui já estamos a um nível, obviamente, daquilo que é a gestão da coisa pública, não é? Então já estamos a um nível supra empresarial, não é? Digamos assim. E também perceber, do ponto de vista da comunicação, como é que a comunicação deve ser regulada num nível institucional, de forma a blindar-se. Aliás, cada uma destas áreas são instituições, não é? O ginásio, a parte da defesa nacional, da defesa, portanto, das polícias, do exército, dos desportistas, daqueles que trabalham o corpo enquanto algo que tem que ser defendido, não é? Porque tudo isso defende o corpo individual ou o corpo coletivo. Depois, ver os recursos individuais ou coletivos e a forma de os defender, ver também a forma como defendemos a comunicação e os seus órgãos, de um ponto de vista institucional, entenda-se, e depois também perceber a forma como defendemos ou percebemos aquilo que é a nossa educação básica, das crianças, da forma como os educamos, os ensinamos a ultrapassar os traumas e as dificuldades, as suas dependências, as suas insuficiências enquanto crianças, e os dotamos da capacidade depois de estar na coisa pública enquanto cidadãos. E, portanto, é muito esta. Estou um bocadinho constipado, mas enfim, acho que vai passar. De qualquer das maneiras, para vos dizer que é precisamente sobre todas estas três, aliás, quatro áreas, que nós temos que incidir, não é? Perceber e incidir que tudo isto também é política. Tudo isto é, aliás, tudo na vida é política, não é? Tudo na vida é direito, tudo na vida é política, tudo na vida é, de alguma forma, também organizações sindicais e tudo na vida é religião. Mas eu diria que aqui, para esta oficina, para aquilo que nos interessa, tudo é política. E a política radica também naquilo que é feito nas universidades, sim, mas vai muito mais além disso. Tem a ver com a prática social, tem a ver com aquilo que as sociedades elegem como prioridades. Então, sem mais demoras, vamos avançar então para o slide seguinte. Portanto, as oficinas básicas, que são o ginásio, que são a banca, que são a redação e que são o infantário. E, particularmente aqui, começamos pela primeira, que é o ginásio, e saber perceber a política e o poder a partir do corpo, entender essencialmente a postura corporal, a maneira como nos apresentamos fisicamente, nos permite ler a realidade à nossa volta, como é que nos posicionamos de forma decisiva para obter aquilo que queremos em relação às outras pessoas, a forma como as influenciamos direta e indiretamente. O corpo, enquanto conjunto de características e princípios, podem nos abrir portas, igualmente a forma como exercemos a política nas áreas do desporto, relacionadas com o aspecto militar, são absolutamente determinantes. É essencial, obviamente, aqui a colocação de um ponto de vista político, eh, e também perceber as dependências e limitações internas e externas que nos impedem de ser mais fortes e desenvolver um poder sobre nós mesmos. Portanto, há também esta dimensão, não é? Que tem a ver com o domínio do corpo, e enquanto alguém que exerce uma atividade política tem que o saber fazer, e isso aprende num ginásio. Portanto, há aqui, objetivamente, sinergias e solidariedades que nos vêm desta área, não é? E também este aspecto é importante. Permitir uma evolução interna e externa a partir do nosso corpo, assim o corpo não é só um instrumento que nos ajuda a dominar o poder com que eventualmente ele próprio, a forma de exercer o poder acerca de nós e sobre os outros, sem dúvida alguma, sabermos olhar para esta área e olhar para o poder a partir do corpo e do corpo, ou seja, daquilo que é a nossa própria visão do corpo. A partir do poder, poderemos, sem dúvida alguma, encontrar grandes forças para transformar tudo aquilo à nossa volta, e, nomeadamente, controlar aquilo que são as dependências, mas não só as dos outros, que permitam estabelecer um jogo psicológico. Portanto, não só as nossas, mas as dos outros também.
e perceber os jogos psicológicos que muitas vezes são estabelecidos. E muitas vezes é através da percepção do corpo, dos sinais que o corpo dá, nós começamos logo a perceber o que é que os outros querem ou não querem fazer. Portanto, o corpo é também um elemento fundamental para o próprio conhecimento do outro enquanto animal político. E aqui já vamos com uma perspectiva daquilo que podemos tirar não só desta oficina enquanto realidade que existe no mundo e que precisa de ser regulada politicamente, mas como algo que pode dar à política e à postura política que podemos retirar a partir do momento em que somos sensíveis à percepção do corpo enquanto mapa daquilo que é o jogo psicológico que o outro nos traz. Manipulação puramente funcional, que tem intenções de hipocrisia funcional ou controle de intenções, que poderão também levar a um jogo cada vez mais poderoso naquilo que é a dominação de poder nosso e do outro. Se soubermos usar o corpo, poderemos saber usar um poder sobre o corpo, ou seja, usar o corpo como elemento de dissuasão ou de manipulação do outro. E aqui também é um aspecto importante. Passamos então agora para uma outra oficina, que tem a ver com os recursos. Portanto, o corpo traz-nos aqui uma série de ideias interessantes, ou trouxe-nos aqui uma série de ideias interessantes, nomeadamente a possibilidade de vermos não só a legislação sobre a área do corpo, que é a área basicamente da defesa nacional e obviamente também da educação física e tudo aquilo que diz respeito ao corpo, mas também perceber que através do conhecimento do corpo, do domínio do corpo, nós não só temos uma postura correta de um ponto de vista institucional e aprendemos a ter uma postura que nos ganhe eleitores e que nos permite ter uma influência muito maior e politicamente ter esse espaço de jurisdição de influência, como também, ao mesmo tempo, conseguir ler pelo corpo o que é que o outro nos está a querer dizer, porque o corpo é um excelente elemento de detecção daquilo que o outro nos quer transmitir e a partir daí perceber a hipocrisia funcional, tudo aquilo que os outros nos quer estender em termos de armadilha, digamos assim. Passando agora para a banca, não é? Saber político, proteger esse mesmo saber político, poder, a partir daquilo que são os recursos, que implica essencialmente entender que os podemos gerir, não é? E ter esse controle sobre os mesmos, ao mesmo tempo a blindagem daquilo que são as capacidades que temos que ter para trabalhar com o dinheiro e para trabalhar com outros recursos, não é? Portanto, o saber político também nos ajuda na parte da banca, não é? No fundo é o que aqui se está a tentar dizer nesta primeira colocação. Isto implica essencialmente a capacidade que temos de ter de olhar para dentro e perceber que existe uma forma própria de agir quando estamos a trabalhar com recursos, que é muito influenciada e conectada à forma como também nos ligamos a nós mesmos, não é? E com o poder. Ou seja, a capacidade que temos de ter de contenção, que é aqui raiz comum, tal e qual como quando trabalhamos com o trabalho ou com a saúde, devemos ter essa mesma preocupação de contenção e de percepção de que os recursos se perdem facilmente se não soubermos controlar as nossas próprias tendências, ímpetos e vícios. Ou seja, de facto, isto é algo transversal em tudo aquilo que já falámos aqui, quer da oficina, quando falamos da oficina um, perdão, da oficina 1, da oficina 2, que é da banca, ou a oficina 6, que é, que é da, portanto, da clínica, que está ligada à saúde, mas também está ligada ao serviço e ao trabalho, ou aqui, quando falamos da política, existe um elemento comum que é a tal contenção, capacidade de contenção, ou seja, controlar ímpetos e vícios, porque nós só podemos controlar melhor a gestão dos nossos recursos económicos, só podemos trabalhar de forma mais efetiva e servir melhor os outros, ou só poderemos ter um maior tráfego, um maior controle de influência se soubermos perceber os nossos próprios vícios e tendências, ímpetos naturais incontrolados e os dos outros, ou seja, conseguirmos controlar, dominar e gerir melhor os nossos recursos, porque isso são os nossos recursos e a forma certa ou errada de os gerir, ok? Depois, quando controlamos os nossos vícios e todas as nossas tendências naturais para a destruição daquilo que são recursos, percebemos verdadeiramente que o poder sobre os recursos na capacidade de nos controlarmos, controlar as nossas tendências naturais para fazer disparates, ou seja, para fazer mais aplicações, para fazer mais aplicações, para fazer mais investimentos, e muitas vezes não temos essa percepção, ou seja, só se soubermos perceber isso é que saberemos verdadeiramente evitar as tais tendências naturais e disparates. Ou seja, temos que saber perceber exatamente o caminho que fazemos, não é? Igualmente, também perceber muitas vezes que somos influenciados por tendências de terceiros exteriores, nomeadamente aquilo que os outros dizem, que os outros pensam, podem influenciar diretamente a forma como gerimos os nossos recursos. Então temos que ter a capacidade de nos blindar também àquilo que os outros pensam e sermos capazes de definir o nosso próprio ambiente. É totalmente profícuo ou propício ao desenvolvimento de novas capacidades económicas e é absolutamente essencial
para termos sucesso, não só na nossa capacidade individual, como em todos os empreendimentos que queiramos fazer com outras pessoas, eh, e que capacitem e que permitam a criação de novos recursos, se realmente é necessário, essencial, termos esta capacidade de desenvolvimento das capacidades económicas, ok? E, portanto, para isso é preciso conhecer os princípios básicos da oficina, da banca, não é? Pronto, portanto, que isto pode ser posto ao serviço de recursos antigos, essencialmente à criação de reservas que nos permitam avançar para novas formas de criação de riqueza. E é se soubermos fazer isto, se soubermos adaptar, digamos, a nossa capacidade de gerir recursos económicos à aplicação política dessa mesma realidade. Portanto, do ponto de vista do equilíbrio, não é? Sabermos perceber que, afinal de contas, quando controlamos os nossos vícios, é sem dúvida alguma uma forma superior, eh, pois a mesma influencia de forma tremenda a capacidade que os outros possam fazer isso com eles mesmos. Ou seja, isto tem a ver também com o levarmos atrás, termos o efeito de arrastamento. Quando nós temos um comportamento, podemos arrastar os outros a fazerem e a terem esse mesmo comportamento que nós corretamente adotamos, ok? A capacidade, quando adaptamos, no fundo, aqui as ideias e princípios da oficina, da banca, à própria política, teremos também a capacidade não só de nos libertarmos a nós mesmos, mas de liderar os outros. Existe por isso também uma conexão entre aquilo que é o poder sobre nós próprios, sobre os vícios que nós temos, e ao demonstrá-lo, e aquilo que é o poder sobre os outros, não é? E ao mesmo tempo sobre os recursos. Para percebermos esta ligação, é necessário perceber a ligação entre as duas oficinas, ou seja, perceber que ao dominarmos os recursos e aprendermos a fazer uma contenção das nossas próprios ímpetos e necessidades naturais, nós também podemos depois usar isso naquilo que é a administração da coisa pública, aplicar princípios de economia doméstica à economia pública, ok? No fundo é um pouco isto que aqui trazemos. E estou mesmo constipado. Mas enfim, passemos então agora aqui a uma outra ligação ou uma outra interação de oficinas. Aqui no fundo é trazer no fundo aquilo que estas oficinas básicas podem acrescentar à oficina da política, e trazemos então aqui a oficina da redação ou do editor ou da comunicação social. O que é que isto pode trazer à política? Muita coisa, não é? A partir da comunicação, não é? Há um poder que é permitir estar o tempo inteiro a comunicar connosco mesmos. E, na verdade, o controle sobre este poder de falar connosco mesmos o tempo inteiro implica travar, mais uma vez, os nossos ímpetos, vícios, e começar com uma comunicação interna, que nós temos constantemente connosco o tempo inteiro, não é? Nós estamos sempre a comunicar connosco, isto é inato, é natural. Percebemos rapidamente aquilo que tem que ver com essa necessidade interna ou com as necessidades externas, para chegar a outros níveis de comunicação não violenta. Ou seja, nós, ao fazermos uma comunicação não violenta connosco mesmos e percebermos exatamente o que nós queremos e o que podemos dar ou não a nós mesmos, isto torna-nos adultos também para ser adultos em relação aos outros, não é? Ser adultos em relação a nós mesmos e ter uma comunicação honesta e verdadeira connosco ajuda-nos a ter uma comunicação honesta e verdadeira com os outros. Começa essencialmente com uma comunicação não violenta, não é? O que está aqui, connosco, ou seja, a capacidade que temos de nos ouvirmos a nós próprios, às nossas tendências naturais, a todos os nossos pedidos internos, que deverão ser ou não atendidos de acordo com aquilo que é o controle sobre os nossos próprios ímpetos, e educação que temos que dar a nós mesmos e aquilo que deve reforçar a verdade connosco mesmos. Ok? Pilar essencial nesta oficina, pilar da honra. Começar com a honra connosco próprios, não é? Aquilo que gostaríamos que não fizessem connosco é aquilo que não devemos fazer aos outros, essencialmente perceber aquilo que nós queremos de nós mesmos e aquilo que permitimos a nós mesmos, pois é isto que é o respeito por nós próprios, não é? E que os outros terão a nós próprios. Se nós não temos respeito por nós e não impomos um respeito a nós, não vamos ser respeitados necessariamente pelos outros. Portanto, começa com o amor próprio, este é o primeiro princípio de honra, e depois o cometimento do compromisso com a verdade, ou seja, dizermos sempre aquilo que é verdadeiro connosco e com os outros. E esse compromisso com a verdade é a segunda dimensão do pilar da honra, e sem dúvida alguma se alimenta à verdade connosco mesmos, ou que se alia à verdade connosco mesmos. Respeito por nós mesmos, honrarmos a nós próprios com aquilo que é a capacidade que temos que ter e sermos sempre verdadeiros e ter esse compromisso com a verdade, sermos certamente verdadeiros connosco mesmos, eh, é sermos mais controlados, termos uma capacidade de estabelecer domínio sobre nós e sobre os outros,
a partir dessa mesma ideia de honra e verdade, ok? Isto permite o desenvolvimento do propósito, que é o terceiro princípio, que nos ajuda a desenvolver a capacidade de comunicar de forma efetiva e estabelecer uma verdadeira comunicação não violenta, que nos permite estabelecer vínculos verdadeiros com os outros e nos permite desenvolver parcerias desse ponto de vista que permitam uma comunicação individual mais assertiva. Portanto, a comunicação com o parceiro, finalmente, é uma comunicação ao nível das estruturas que permite elevar o nível da nossa comunicação a partir da percepção do outro, não é? E também, mais uma vez, assente na capacidade de controle dos nossos vícios e dependências, de nos controlarmos a nós mesmos a partir daquilo que é o domínio do poder sobre a nossa comunicação e a nossa linguagem. Finalmente, daquilo que dizemos a nós mesmos concretamente, a capacidade que temos de ter de construir os nossos próprios diálogos interiores, de hoje, os nossos mantras, as nossas orações, obstruímos através de uma linguagem neurolinguística aquilo que são as autossugestões constantes que temos que fazer para modificar a nossa relação interna através de uma nova relação de poder com a nossa comunicação. Perceber que ou dominamos nós a comunicação ou a nossa comunicação domina-nos a nós. Essencialmente estabelecer honra, domínio e propósito sobre nós mesmos, ok? E sobre a nossa comunicação através destas diretivas e princípios. É isto que a comunicação pode trazer à política, ok? Já agora, é uma área que também, como vimos, deve ser regulada e deve ser entendida também de um patamar de jurídico, não é? Mas isso é mais das universidades, menos da própria política propriamente dita, da ação política. Entretanto, passar aqui para a área da Casa 4, que é digamos, o jardim de infância ou creche, e perceber aqui um bocadinho o que é que pode ser essa relação, não é? Relação de poder ao controle, parte daquilo que é o controle dos nossos traumas, está diretamente ligada àquilo que é o controle dos nossos vícios, ou seja, o trauma está ligado ao vício, o vício desenvolve traumas. Se nós percebermos esta ligação, que está implícita, ou seja, nós estamos permanentemente a ligar aquilo que somos com aquilo que temos dentro de nós e, sem dúvida alguma, a forma como nos vemos, não é? E percebemos o espaço interno e o espaço externo. Portanto, aquilo que é a dimensão social, a dimensão pessoal, ou se preferirmos o espaço público e o espaço privado, estão perfeitamente em sintonia, até porque fazem parte do mesmo eixo, controlar assim os nossos traumas, ressignificá-los à luz da nossa nova realidade, é também transformar a nossa relação connosco mesmos, que é absolutamente essencial para transformar a relação com os outros. Nós só podemos ser credíveis enquanto políticos se verdadeiramente formos verdadeiros e tivermos princípios connosco mesmos. Portanto, isto está na ordem do dia, não é? Todas as questões de corrupção têm a ver também com isto. Enquanto relação de poder que nos permite fazer depois o mesmo em relação à sociedade, em relação aos outros, depois a partir do momento em que conseguimos controlar os nossos traumas, conseguimos certamente, com muito mais facilidade, construir aquilo que é a nossa própria imagem pessoal, não é? No fundo é isto que também está aqui em causa. Depois, construir uma relação correta connosco mesmos, que nos permite evitar os nossos vícios pessoais, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que nos impede de atingir os altos patamares de eficácia e de eficiência que nos ajuda a atingir também resultados sociais. Isto é o verdadeiro poder, ou seja, termos esta capacidade de nos controlar a nós mesmos, ajuda-nos rapidamente a controlar e a manipular a realidade à nossa volta e a controlar os outros, que no fundo é o objetivo da política, controlar os outros para fazer passar as nossas ideias e a nossa agenda, os nossos princípios. Ora, se nós não temos qualquer controle sobre nós, nem sobre a nossa vida, sobre aquilo que fizemos, sobre a imagem pública que existe acerca de nós não teremos controle nenhum. Aliás, é exatamente isto que os populistas fazem, é destruir a imagem do político para que o político não tenha qualquer valor nem possa controlar a realidade. E eles então possam estabelecer todo o género de controle. Todo o totalitarista faz isto. O democrata tem que saber estar acima disto, para estar acima de qualquer suspeita, para não estar preso, não se deixar prender nestas cadeias e poder continuar a exercer, mas para isso tem que ser congruente com aquilo que se diz ser, não é? Já que este é o poder essencial que resulta de estarmos no Parlamento, não é? O poder em geral, e nesse sentido de sermos capazes de perceber a ligação íntima entre o individual, o espaço íntimo e privado, e aquilo que é o espaço público e social. Aquilo que nós somos no privado é aquilo que temos que ser em público. Tem que haver uma total transparência. Temos de desenvolver aqui sinergias que permitam também não só adequar a legislação, mas essencialmente adequar a forma de atuação dessa legislação na prática, ou seja, a forma de exercermos esse poder diretamente em relação a outros, a ligação entre estas duas oficinas. Ou seja, aqui já entra numa outra dimensão que é muito importante, que é a legislação e a regulação, que eu aí também acho que tem a ver muito com a Casa 9 e com as universidades, já que têm que ser parceiros e têm que ser professores universitários a desenvolver a reforma da legislação, que é estabelecer legislação específica, por exemplo, para as fronteiras que existem entre o exercício político daquilo que é legítimo interesse público, não é? E magistério de influência, e aquilo que é, por exemplo,
a prática de crimes, nomeadamente o tráfico de influências, ou seja, aquilo que é o lobby, se assim o quisermos dizer, embora eu acho que isso seja mais a nível de, enfim, de grémios, de agremiações e de associações e de sindicatos, mas também a nível político ele acaba por influenciar-se ou influenciar os agentes políticos, os políticos, e portanto nesse sentido tem que haver leis que regulem isto, não é? De forma a que essa relação interna com os nossos traumas possa ser ressignificada a nível social e permitir uma maior flexibilidade, porque toda a gente tem uma história, toda a gente tem traumas, mas que eles sejam aceitos para que tudo isto seja também integrado. E tem que haver legislação que proteja e distinga aquilo que é grave, de um ponto de vista de um ato que inibe a prática da política, ou aquilo que, pelo contrário, tem a ver com a história pessoal, se calhar até é um testemunho de força, não é? Deve ser visto de outra perspectiva e não como fonte de perseguição, não é? A Oficina de Parlamento estamos mais interessados em criar relações entre terceiros, ou seja, entre grupos sociais, estruturas públicas que sustentem relações permanentes e de evolução das próprias sociedades de forma segura, que exista, além de uma liberdade essencial, uma segurança que permita que todos os outros também desenvolvam as suas próprias capacidades, da mesma forma, controlando os vícios e, nomeadamente, a corrupção, que aqui, sem dúvida alguma, é o maior elemento de perigo, já que põe em causa a responsabilidade social e política, pois onde existe corrupção não existe responsabilidade social e política, mas ela começa nos nossos traumas internos. Esta percepção é muito importante. Ou seja, se não existe um controle sobre os traumas externos, fica-se muito mais facilmente escravo daquilo que é a possibilidade de manipulação política e de associação à corrupção. Pois os vícios começam dentro de nós antes de se exporem no espaço público e perante outros. Se tivermos essa consciência, transformamos verdadeiramente as realidades à nossa volta e somos capazes de uma nova visão de vida e de mundo. Ou seja, trabalhar primeiro em nós, e lá está, ao nível das oficinas básicas, do corpo, dos recursos, da comunicação e das nossas emoções e traumas, são fundamentais para sermos um bom ator político. Era aqui precisamente que eu queria chegar. E então, estamos aqui perante o quadro síntese, digamos que defesa nacional, a área do corpo, do ginásio, economia, cultura e ensino básico, tudo isto necessita de legislação, proteção, mas já vimos que influencia diretamente também aquilo que é o Capricórnio. E chegamos então ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado por me terem acompanhado e até ao próximo módulo, onde darei as restantes oficinas, as da relação e depois, obviamente, também as superiores. Ok? Até lá então.